Boa noite, pessoal. Hoje vamos com mais uma aulinha, canal do professor Duane Sodré, aulas de geografia. Estamos fundamentando bastante nisso aí. Eu peço você que assiste o vídeo, que ative o sininho para receber as notificações. Se inscreva no canal. Se você gostou da aula, dê um joinha. Se não gostou, dê um joão. Então preste atenção. Deixe lá também no comentário a cidade de onde você está falando. Deixe sua crítica construtiva para ver no que é que a gente precisa melhorar. Ou se do jeito que está bom. Então vamos lá. Hoje vamos falar de um assunto bacana, a regionalização do espaço mundial. Quando a gente fala sobre a regionalização do espaço mundial, duas coisas são muito importantes para a gente aprender. Vamos falar de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Eu trouxe um pequeno gráfico aqui com 11 países de cada lado. De um lado, como vocês percebem, coloquei o nome no centro, países. Do lado de cá, os países ricos. Desse outro lado, os países pobres. Agora veja que interessante. Eu vou citar o nome de todos os países. Eu peço que você que está assistindo o vídeo, dê uma paradinha no vídeo, pegue seu caderninho, ó. Aula específica, 8º C, 8º D, Fundamental 2. Estudem a aula. Vamos ter levantamento de questões. É uma aula muito bacana e é uma aula que a gente tem que aprender para a gente ir para o nono, depois ir para o ensino médio, já sabendo o que são os países emergentes, o que são os países desenvolvidos, o que são os países subdesenvolvidos. E agora vamos aprender. Prestem atenção, a gente vai falar primeiramente dos países ricos. Eu trago a questão do Catar. Em segundo lugar, Luxemburgo. Terceiro lugar, Macau. Quarto lugar, Singapura. Quinto lugar, Brunei. Sexto lugar, Kuwait. Sétimo lugar, Irlanda. Oitavo lugar, Noruega. Nono lugar, Emirados Árabes Unidos. E 10º lugar, San Marino. Eu falei que a gente trouxe 11, mas perdão, a gente trouxe foi 10 de cada lado, né? O quadro é um pouco pequeno, então a gente acaba fazendo o que pode. Mas veja que interessante, quando a gente falar, sempre que a gente falar de países ricos, a gente vai falar de países desenvolvidos. Aí você me pergunta, professor, mas por que países ricos, países desenvolvidos? Porque são países que apresentam um IDH elevado, apresentam uma elevada expectativa de vida, apresentam um baixo índice de analfabetismo, apresentam uma elevada renda per capita e apresenta um baixo nível de mortalidade infantil. Então, sempre que a gente falar disso, a gente vai estar falando de países desenvolvidos. A gente vai estar falando de países desenvolvidos. Eu trouxe aqui na frente de Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos a questão do petróleo. Por que eu trouxe a questão do petróleo? Porque o PIB desses países está voltado na fundação da extração do petróleo. Por isso que eu trouxe a questão do petróleo aqui na frente. Você está vendo? Catar, petróleo. Kuwait, petróleo. Emirados Árabes Unidos, petróleo. Eu trago essa questão porque são regiões onde tem a presença de bastante reservas de petróleo, que são conhecidas como as regiões do Golfo Pérsico. Como já falamos em uma aula anterior, na primeira unidade a gente trabalhou região do Golfo Pérsico. Então eu trago essas riquezas de Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, que é uma riqueza que está voltada no petróleo. Agora vamos falar dos países pobres. Preste bastante atenção. Países pobres são conhecidos como os países subdesenvolvidos. Por que eles são subdesenvolvidos? Porque eles apresentam um baixo índice econômico, apresenta um baixo índice de desenvolvimento humano, apresenta uma elevada taxa de analfabetismo e de mortalidade infantil e apresenta também uma baixa renda per capita. Aí eu trago a questão, países pobres, preste atenção, República Centro-Africana, seguido de República Democrática do Congo, Burundi, Libéria, Niger, Malawi, Moçambique, República Guiné,
Eritreia e Madagascar. Esses são os países subdesenvolvidos. E aqui eu trago a questão desses países da África, eu trouxe a questão, o nome Idai, se vocês percebem, em Malawi e em Moçambique. Por quê? Porque já são países pobres. E o que foi que acabou acontecendo com esses países? Agora, em março de 2019, o ciclone Idai acabou devastando toda essa região africana. Lembrando que teve a região de Zimbábue também, só que não está na questão dos países aqui, mas acabou devastando também esses outros dois países, Malawi e Moçambique. Lá tiveram ventos que chegaram até 195 km por hora e acabaram devastando toda aquela região, onde acabou ocorrendo cerca de aproximadamente 1.000 mortos naquele desastre. Mas veja que interessante, é um país pobre. Aí vem um ciclone desse, ciclone Idai, que foi um ciclone também que lá em 2008 ele esteve presente nessas regiões. Só que quando foi em 2019 ele veio com mais força e acabou sendo uma devastação muito maior. E sempre que a gente tratar de países pobres, a gente não pode se esquecer, gente. Falou de países pobres, subdesenvolvidos. Países ricos, desenvolvidos. Então, quando a gente falar de países desenvolvidos, são países que têm uma elevada renda per capita. São países que têm uma elevada expectativa de vida. São países que têm um baixo índice de analfabetismo. São países que têm um baixo índice de mortalidade infantil. Tudo que for bom no desenvolvido é ruim no subdesenvolvido. Então não tem como a gente esquecer e não tem como a gente errar. Quando a gente traz a questão dos países emergentes, eu trago a questão do Brasil. Muitos alunos me perguntam, professor Duane, o Brasil é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? Fique sabendo, o Brasil é um país subdesenvolvido. Ele ainda não tem sua economia elevada, mas é um país emergente. É um país que aos poucos está crescendo economicamente, ou seja, está em fase de desenvolvimento. Deixar uma boa noite para todos. Deus abençoe a todos. Você aí que gostou da aula, ó, deu joinha. Você que não gostou, deu joão. Galera do oitavo, aquele abraço. Boa noite. Deus abençoe.